Pessoal, quem acompanha o canal sabe que eu venho postado muito sobre transporte executivo e especificamente sobre a regulamentação do transporte executivo. Eu fui à Câmara dos Vereadores, que eu já postei, eu fui ao DTP, eu falei com os assessores de alguns vereadores e eu queria trazer um pouco para vocês, depois desses últimos vídeos que saíram no canal, o que foi o desenrolar disso tudo que aconteceu em agosto, setembro. Porque isso não aconteceu agora. As apreensões dos nossos carros começou aproximadamente em junho, o primeiro carro a ser apreendido. E quem está comigo? Bom, Cristina Gomes é nossa diretora comercial, mas também advogada. Ela não exerce a função de advogada aqui na TGMOB, mas me auxilia em muitas coisas, já que a gente tem o nosso corpo jurídico. Cris, a galera quer saber muito sobre como foi, né, o processo. Nós fizemos toda essa movimentação, né? Inclusive eu fui no aeroporto de Congonhas, eu falei com o fiscal. Como está nesse momento? O que a gente tem nesse momento para passar para a galera? Isso mesmo, Leandro. Então, o primeiro passo que a gente teve foi a resposta do diretor do DTP, o Leandro Gabrielon. Depois que a gente saiu da reunião, que a gente passou no vídeo anterior para vocês, nós oficializamos o nosso requerimento. Então, a gente fez um ofício para ele, explicando todo o processo de como funciona a contratação de um transfer executivo, de um transporte executivo. E, ao final da explicação de todo esse processo, a gente fez alguns questionamentos. Dentre eles, sobre a legalidade do transporte executivo, sobre qual a documentação necessária e sobre a questão da própria regulamentação desse tipo de atividade na cidade de São Paulo. O nosso requerimento estava assinado pela TGMOB, né, a razão social TGMOB. A pergunta, o questionamento que a gente fez não foi sobre o segmento como um todo. Fazendo a linha do tempo, a primeira atitude que a gente tomou foi justamente oficializar, né, o questionamento que a gente fez naquela reunião. E depois disso, muito rapidamente, a gente teve a resposta do DTP, então a gente recebeu um ofício também endereçado à TGMOB, dizendo o seguinte, esse ofício: sim, o transporte executivo executado pela TGMOB é legal, nós não temos nenhum tipo de problema, e para a gente exercer a nossa atividade aqui na cidade de São Paulo, como não existe uma regulamentação municipal, por quê? Porque a gente tem autorização federal, através da legislação federal, a gente tem autorização para exercer o transporte executivo, porém, a forma de executar esse transporte executivo, ela tem que ser regulamentada pelo município. Então ele disse que enquanto a gente não tem essa regulamentação, o que a gente precisa estar portando dentro do nosso veículo? Então, a primeira coisa é o contrato de prestação de serviço com o nosso cliente, ou com a empresa ou com a agência. A OS, a ordem de serviço, que é o quê? A reserva daquele serviço. Então, é a informação que é enviada ao motorista, informando dia, hora e o nome do passageiro. E, por fim, o seguro do carro. Então, esses são os 3 documentos que a gente precisa ter fisicamente ou de forma eletrônica para que o nosso veículo não seja apreendido, tá? Então, o que a gente informou? Por que ele exigiu todas essas documentações? Porque eles não querem impedir o transporte executivo, eles querem impedir a captação de clientes na rua. Então, com essa documentação, a gente consegue demonstrar que a gente não faz captação de cliente na rua. A gente tem um precedente contratual que nos permite fazer o transporte daquele passageiro. E isso é importante porque quando a gente teve o primeiro carro apreendido, a gente sempre ouvia falar, ou sempre passavam, inclusive, a própria Blovex falava, anda com o documento do carro que foi o indeferimento do juiz, né? Você pode até explicar um pouco sobre isso. Que mostra para ele, a gente andou, a gente estava com a documentação. Só que o que acontece? Quando a gente não tem o aval do setor, o carro vai ser apreendido, porque o fiscal ele tem informação que aquilo é um transporte irregular. Ele não está fazendo o trabalho dele errado, o que não tem é uma norma clara. E o que a gente foi atrás? De uma norma clara que a gente pudesse andar
com os nossos veículos sem ser interpelados pelos fiscais, né? E aí, Cris, esse é até um ponto. A gente, quando teve a apreensão, nós estávamos com aquele documento que a Blovex falava, anda com aquilo no carro, né? A gente estava com a nossa documentação. Tanto que a gente foi no jurídico antes, eu tenho até gravado, gente, que eu fui no jurídico lá e perguntei, não, pode andar online, não tem problema nenhum. Chegou lá na hora, o fiscal não aceitou online. Então, por isso que a Cris frisou que a resposta foi que a gente podia andar em físico ou online, que eles têm validade jurídica. Exatamente. É isso? Isso. Falando só, trazendo o ponto aqui que o Leandro falou, a Blovex é a associação que representa o nosso segmento. Lá, há cerca de 10 anos mais ou menos, ou foi em torno de 2015, alguma coisa assim, né? Mais ou menos nesse período, a Blovex, ela impetrou um mandado de segurança com um pedido de liminar, porém, o que era requerido nesse mandado de segurança? Que o nosso segmento não fosse fiscalizado. Então, o que a gente quer deixar muito claro aqui? Nem o segmento, nem a TGMOB quer que deixe de ser fiscalizado qualquer tipo de veículo que esteja feito transporte, seja fazendo transporte de pessoas. Na verdade, o que a gente quer? A gente quer que a fiscalização seja feita com base na regulamentação, né? Então, por que esse mandado de segurança foi indeferido? Justamente porque ele solicitava que não fosse feita a fiscalização. Só que isso não é o que a gente quer. O que a gente quer é justamente a regulamentação. Porém, quando o procurador do município deu o seu parecer com relação a esse mandado de segurança, ele colocou lá no parecer dele que nós não somos uma atividade legal, irregular, e que para que a gente não fosse considerado irregular, a gente precisava ter algumas documentações dentro do veículo. Porém, nesse mesmo parecer não explica que documentação era essa, né? E por orientação da Blovex, a gente apresentava a decisão desse mandado de segurança. Porém, era uma decisão negativa, né? A gente estava só utilizando uma parte dessa argumentação do procurador do município para justificar a nossa atividade. Só que isso não trazia um efeito efetivo na fiscalização. Por quê? Porque se apresentava, o fiscal ia direto lá para a decisão. Ah, doutora, tudo bem, você pode apresentar, mas aqui foi indeferido. Como é que eu aceito uma decisão que foi indeferida? Então, ela não tinha um cunho prático, um cunho efetivo para formalizar ou justificar o nosso transporte, né? Então, e depois disso, e aí o Leandro vai poder falar um pouquinho, né? Com base nessa informação, a gente foi acionar a SP-Trans. Antes de falar da SP-Trans, queria deixar uma coisa clara. Quando a gente foi no DTP, o Leandro Gabelon, ele explicou pra gente que o fiscal é da SP-Trans. Então, é uma parceria. Então, o DTP, ele fala sobre ele que tem que fazer toda essa parte de transporte legal, mas a fiscalização é feita pela SP-Trans. Eles trabalham meio que em parceria. Quando a gente recebeu a resposta do DTP, eu questionei a Cris e eu falei assim, Cris, você acha que a gente pode colocar os nossos documentos, tá com OS, tá no aplicativo, tá no online? O fiscal da SP-Trans, ele pode falar, eu sou da SP-Trans, não aceito isso, não tenho nenhum comunicado da SP-Trans. E aí, o que nós fizemos? Aí, imediatamente, a gente pegou esse ofício do DTP, onde, para trazer toda aquela informação, inclusive com relação à documentação que a gente tinha que portar, e oficiou a SP-Trans dizendo o seguinte, SP-Trans, você está ciente dessa informação? Tá claro para vocês, né? Por quê? Porque muito embora o órgão regulador seja o DTP, o órgão fiscalizador é a SP-Trans. Então, se os dois não estiverem na mesma página de informação, a gente pode ter um ruído de comunicação no meio do caminho e continuar sofrendo as apreensões. Então, nós enviamos de novo, rapidamente nós tivemos a resposta. Então, a gente fez o protocolo do ofício, dando ciência à SP-Trans, e fomos respondidos pelo diretor da SP-Trans dizendo, ciente, departamento competente, cumpra-se e dê seguimento
conforme o ofício e remeteu ao ofício do Leandro Gabrelon do DTP. Então, hoje a gente está muito tranquilo com relação à questão de documentação, à segurança do nosso transporte e que a gente vai trabalhar de forma segura, pelo menos paliativamente, até que venha a regulamentação, que é o que de fato a gente quer. E o Leandro, continuando essa saga aí de regulamentação, tomou outras providências, junto à Blovex, que aí ele pode falar um pouquinho. E até um pouco antes disso, eu quero deixar mais uma vez claro que essa decisão é para a TG Mob, não é para o mercado. O que a gente vem buscando, que a Blovex ela vem buscando, é uma regulamentação para o mercado, tá? Cris, o papo tá muito bom, mas eu acho que a gente pode deixar um gostinho de quero mais pro próximo vídeo. O que você acha? Concordo. Espera aí que daqui a pouco tem um pouquinho mais para vocês. Não esqueça, gente, de seguir o canal, ativar o sininho e me segue nas outras redes sociais. Deixa um comentário, um likezinho. Vamos ajudar no engajamento? Vamos fazer esse assunto dominar o YouTube.